Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. O salmista declara o amor dele ao Senhor. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Ele demonstrou também a confiança que ele tinha no Senhor, ele demonstrou o desejo dele de ser agradecido ao nosso Deus e ele sabia que Deus o ouvia. Vamos ao tema. Gratidão e confiança são demonstração de amor a Deus. O nosso texto base está no Salmo 116, é o verso 10 ao verso 19, a segunda parte do Salmo 116. Nós vimos na primeira parte do Salmo 116, o salmista declarando o amor dele ao Senhor, demonstrando a confiança dele no Senhor e falando da sua gratidão, porque Deus ouviu a oração e Deus respondeu. Agora, nessa segunda parte, nós vamos ver o salmista agradecendo, porque ele foi livre da morte e o desejo dele era demonstrar a gratidão ao Senhor. No verso 10, o salmista, ele declara, ele fala da confiança dele no Senhor e ele recorda tudo o que havia acontecido. Vamos ver o Salmo 116, verso 10. Conservei a confiança, mesmo quando dizia, estou sobremodo aflito. Olha que interessante, na aflição ele confiou no Senhor. E agora ele olha e ele viu que ele confiou no Senhor, que ele buscou o Senhor, ele creu, ele não deixou de crer no Senhor na hora da angústia. Ele teve experiência linda com Deus. Além dele ser ouvido, ele foi liberto da morte. Com isso, ele confiou mais no Senhor. É interessante que Paulo ele fala sobre esse versículo em 2 Coríntios 4:13. Ele diz assim está escrito, cri, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Paulo mostra que ele cria no Evangelho, ele cria na palavra do nosso Senhor Jesus, ele cria que Jesus era o Messias, ele cria que assim como o Senhor livrou os personagens da Bíblia, livrou o povo de Israel, o Senhor estava com ele, ele não precisava temer, a fé dele no Senhor o mantinha de pé. Ele sabia em quem ele cria. Agora a gente vê em nós. Será que na hora da angústia nós trazemos isso à nossa memória? Tudo que o Senhor fez, a fidelidade do Senhor, quem é o nosso Deus? Paulo ele cria no Evangelho, ele cria na palavra da cruz. Já no verso 11, o salmista, ele generaliza a raça humana, ele tem a raça humana como mentiroso. Salmo 116, verso 11, dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Olha só que interessante, mas aí mostra, eu dizia na aflição, eu dizia na minha angústia, eu dizia na minha necessidade, na minha agonia. Era isso que o salmista estava dizendo, nenhum homem é digno de confiança. E a gente vê que nós temos que ter a nossa confiança plena, é no Senhor. No Salmo 118, verso 8, diz assim, melhor é refugiar-se junto ao Senhor do que depositar qualquer confiança na humanidade, porque o homem é falho, o homem é frágil, o homem, ele tenta nos ajudar, mas a verdadeira ajuda, o verdadeiro socorro vem do nosso Mestre. Jeremias 17, verso 5 a verso 7 diz, assim diz Yahvé, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Como nós temos a aprender com esse versículo? Quando nós olhamos o que o Senhor está querendo nos ensinar, a nossa confiança plena tem que estar no Senhor. Nós temos que estar sempre voltados para servir ao Senhor, porque é o Senhor que é poderoso, é o Senhor
está conosco 24 horas. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos ajuda. A gente vê, não é que está falando assim, não é para confiar no homem, mas está falando, tenha a tua plena confiança no Senhor, porque o Senhor não nos decepciona. O Senhor, ele é verdadeiro, como Paulo nos mostra, Romanos 3:4. Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificados em tuas palavras e sejas vitoriosos quando fores julgado. Nós precisamos ter a nossa confiança no Senhor, independente de qualquer situação. E o salmista, ele vem trazer essa reflexão para nós. No verso 12, o salmista agradece refletindo como que ele poderia agradecer ao Senhor, como que ele poderia demonstrar a gratidão dele ao Senhor. Porque, olha, por mais que nós façamos, não é possível retribuir as bênçãos que recebemos do Senhor. Salmo 116, verso 12 diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É interessante que tem pessoas que se acham que são muito importantes no sentido de, olha, eu estou fazendo isso para agradar a Deus, então Deus tem que me recompensar. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Tudo que eu faço não se compara com o que o Senhor fez por mim. Então, o que eu darei ao Senhor, como diz o salmista, por tudo que Ele me tem feito, é uma expressão de gratidão. Como que eu vou agradar ao Senhor por tudo que Ele me fez? É assim que nós temos que pensar, como que eu vou expressar a minha gratidão. Mas não é somente a gratidão pelas bênçãos, é a gratidão pela salvação, é a gratidão porque o Senhor, Ele morreu na cruz do Calvário para nos resgatar, para nos trazer paz, para nos unir novamente a Deus. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 3:9, pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, olha que tremendo, diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa perante o nosso Deus. Sabe qual era a alegria de Paulo? Era essas pessoas terem aceitado a Jesus Cristo como Salvador, essas pessoas estavam servindo o Senhor, esta era a alegria de Paulo. E a gente vê quando ele fala, quanta gratidão podemos expressar a Deus. Eu pergunto para você, será que você tem motivo para agradecer a Deus? Será que você agradece a Deus porque você está respirando? Será que você agradece a Deus porque você está vivo? Porque Deus está junto contigo? Porque Deus te deu Jesus para morrer por você, para que você pudesse ir morar no céu? No Salmo 103, verso 2, o salmista diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque o homem parece que tem memória curta. Quantas bênçãos Deus deu para cada um de nós. E as pessoas, quando está passando por algum sofrimento, se esquecem. Mas o Senhor é aquele que está junto conosco. O Senhor é aquele que passa nas dificuldades conosco. Já no verso 13, o salmista encontra a resposta. Vamos ver? Salmo 116, verso 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cálice da salvação. Vamos olhar como uma oferta de bebida em gratidão a Deus, que era comum no Antigo Testamento, mas também nós podemos olhar como uma questão de obediência. E a gente vê que eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Joel, capítulo 2, verso 32, diz assim, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. A salvação da nossa alma é o que nos traz a uma vida eterna com Cristo. É a melhor coisa que nos podia acontecer. É o Senhor estar junto conosco, é a nossa salvação. No versículo 14, o salmista promete pagar os votos. Salmo 116, 14. Pagarei os meus votos ao Senhor. Agora, na presença de todo o seu povo. Ah, que lindo!
Será que você se envergonha de servir ao Senhor? Será que você se envergonha de falar do Senhor? Quando o salmista fala assim, uma forma de eu agradecer ao Senhor é pagar os meus votos, mas é na presença de todo o povo. No Salmo 22, 25, Davi fala assim: de ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. É muito importante nós pagarmos o que nós prometemos ao Senhor. É importante, se você fez algum voto, você ser fiel ao Senhor e cumprir e pagar o voto que você fez. Jesus fala em Mateus 5:33 assim: olha, também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. E aí a gente vê o Senhor maravilhoso, poderoso, que está conosco, que morreu na cruz, ascendeu ao céu, ressuscitado, manda o Espírito Santo vir habitar em nós, que daremos. Tudo que nós estamos fazendo não significa nada. O que poderemos dar? Aí quando o salmista ele traz essas ideias, primeiro olha a salvação que o Senhor me deu. Eu vou ser grata a Deus. Salmo 56:12 diz assim: assumo, ó Deus, os votos que te fiz, a ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. As tristezas do momento presente, as lutas do momento presente, a Bíblia fala que não vai se comparar com a glória que Deus tem preparado para nós. Nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos reconhecer que o Senhor é o que nos sustenta. No verso 15, o salmista reconhece que o Senhor é justo. O salmista reconhece que a morte de um justo é preciosa, é gloriosa, é valiosa. Salmo 116, verso 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Nós temos dificuldades de lidar com o luto, de lidar com a morte, mas a morte de um justo é preciosa ao Senhor. Paulo fala em Filipenses 1, verso 20 e verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Olha como Paulo vê a morte, olha como nós precisamos aprender sobre isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link sobre o mistério dos mortos e a gente vê quando Paulo fala: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas também ele fala em 2 Coríntios 5:8, sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausente desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Glória a Deus. Precisamos aprender, precisamos entender que a morte de um justo é preciosa aos olhos do Senhor. E no versículo 16, o salmista reconhece que ele é servo, que ele serve a Deus. Salmo 116, verso 16. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. O salmista, ele poderia estar passando por um momento de doença, né? Quando ele vê até como se a morte estivesse perto, mas aí ele vê: ó Senhor, tu soltaste as minhas ataduras. No Salmo 86, verso 16, diz assim: volta-te para mim, tem compaixão de mim, concede tua força a teu servo necessitado e salva o teu filho fiel. Como é bom a gente entender essa situação de servo. Quando o anjo fala com Maria, sabe o que Maria fala? Maria, a que foi escolhida para ser mãe de Jesus,
Lucas 1:38, olha a resposta dela. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O que ela queria era agradar a Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Você pode falar isso, você pode entender que o Senhor é o nosso Senhor, que nós somos os seus servos, que nós estamos atentos às ordens que Ele nos dá, que nós estamos atentos aos mandamentos do Senhor, que nós queremos viver para agradar o nosso Senhor. João 12:26, Jesus fala: se alguém me serve. Olha, o servo faz o quê? O servo serve. Aí ele ainda fala: se alguém me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Oh, aleluia! Vai ter o momento certo da recompensa. Como é bom estarmos atentos ao nosso Senhor, servindo ao Senhor, agradando ao nosso Senhor. No verso 17, o salmista, ele mostra o propósito dele, que é agradar ao Senhor. Salmo 116, verso 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Tem outra versão que fala que eu vou oferecer sacrifício de ação de graças e invocar o nome do Senhor. Que darei eu ao Senhor? É a pergunta do salmista. E ele fala: eu vou invocar o Senhor, eu vou oferecer sacrifícios de louvor, eu vou adorar ao meu Deus. No Salmo 50, verso 14, fala: como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graças. Seja grato, seja agradecido a tudo que Deus já te fez. Seja agradecido porque você não está sozinho, o Senhor está contigo. Ainda no versículo fala assim: e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. É muito importante nós sermos agradecidos, nós termos o Senhor como a nossa salvação, nós estarmos oferecendo o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, é servindo ao Senhor como servo. No Salmo 54, verso 6 diz: com grande júbilo te oferecerei sacrifícios, é com alegria, cantarei em louvor ao teu nome, ó Senhor, e proclamarei que tu és bom. Sacrifício de louvor. O que tem saído da tua boca? Será que tem saído murmuração, ingratidão? O que tem saído dos teus lábios? Olha o que o salmista fala: com grande júbilo eu te oferecerei sacrifícios, eu cantarei em louvor ao teu nome. E olha que lindo: e proclamarei que tu és bom. Já no verso 18, o salmista repete o verso 14. Vamos ver? Salmo 116, verso 18, que está assim: pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o meu povo. Agora no 116, verso 14, fala: pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Oh, aleluia! Aí dá para entender, né? O meu povo é o seu povo, Senhor. Senhor, o teu povo é o meu povo, porque nós estamos unidos em ti. Já no versículo 19, o salmista, ele conclui este salmo. Ele mostra o desejo dele de estar na presença de Deus. E ele convida a todos a louvarem ao Senhor assim como ele. Salmo 116, verso 19, que diz assim: nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor é aleluia. Em Jerusalém estava o tabernáculo, em Jerusalém estava o templo. Lá no templo ou no tabernáculo ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença do Altíssimo. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós, somos morada do Senhor. E este salmo é um salmo messiânico. Nós vemos muita coisa, muitos versículos que se cumpriu em nosso Jesus, inclusive na véspera da crucificação, lá na Páscoa, porque segundo os teólogos, esse salmo era cantado pelos judeus em algumas festas, entre elas
a festa da Páscoa, porque esse salmo ele pode até ter sido escrito quando o povo saiu lá do Egito. Era costume dos judeus cantarem esse salmo, assim como o salmista. É bom nós reconhecermos o Senhor, é bom sermos gratos ao Senhor, é bom entendermos que estar na presença do Senhor, que honrar ao Senhor com todo o nosso ser é a melhor coisa. Nós temos no Senhor a salvação, nós temos o auxílio, nós temos a proteção. Amar ao Senhor com coração sincero, com dedicação, obedecendo a palavra dele, confiando nas promessas dele. É justamente isso que é uma forma de sermos gratos e demonstrarmos a nossa gratidão ao Senhor. Para concluir, Salmo 50, verso 23, que diz: quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Que nós possamos estar andando nos caminhos do Senhor, que nós possamos ser gratos, que nós possamos valorizar tudo que o Senhor tem nos feito, inclusive e principalmente a salvação da nossa alma. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre o mistério dos mortos, sobre gratidão, e também eu vou deixar a playlist do estudo de Salmos que o nosso amado Mestre Jesus, ele te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.